Olá, sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. 90 dias, 3 meses. Esse é o prazo para o PMDB decidir em Minas qual posição vai assumir na eleição deste ano. O partido se encontra em uma encruzilhada. Uma ala defende a candidatura própria, outra o apoio ao candidato do PT, Fernando Pimentel. E, por último, a atração do poder estadual. Um grupo PMDBista trabalha para compor com os tucanos. O embate é aberto no partido. Obviamente, todo esse cenário depende muito do contexto federal. O Centrão, comandado pelo PMDB, puxa um cabo de guerra com o Palácio do Planalto, com a presidente Dilma. O que acontecer lá repercutirá aqui. Para esse debate, Cena Política convidou o vice-presidente estadual do PMDB, deputado Ivair Nogueira. Engenheiro civil, advogado e empresário, Nogueira também é primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa. Já ocupou a Secretaria de Estado de Esportes. Está em seu 5º mandato estadual consecutivo. E os jornalistas Leida Reis. Atualmente é editora executiva do jornal Hoje em Dia, portal HD, onde foi ainda editora do Caderno Minas e da Primeira Página. Também ocupou o cargo de editora de política do jornal O Tempo e do jornal Diário do Comércio. Leida Reis é escritora com 3 livros publicados. Também trabalhou no Estado de Minas, foi seu colega de redação. Sim, por um tempo. E Márcio Fagundes atuou como repórter em O Globo e Folha de São Paulo, entre outros jornais. Foi secretário de comunicação do governo Hélio Garcia, colunista do Hoje em Dia durante 15 anos. Deputado, agradeço a sua presença, como agradeço também dos companheiros jornalistas. Mas falando de PMDB, eu disse ali que o partido está dividido, está rachado literalmente. São 3 alas. Inclusive faz agora uma reunião decisiva para colocar as cartas na mesa. Porque o ministro Antônio Andrade, que estava no Ministério da Agricultura, voltou. E porque ele tem uma posição mais pró-PT, pró-Fernando Pimentel, parece que as coisas embolaram mais no PMDB. Conta pra gente como é que o partido vai conseguir desembolar isso tudo, deputado. Obrigado, Barroso, pelo convite. Quero comentar aqui a jornalista Leida, meu amigo Márcio Fagundes, né? E para mim é uma honra estar aqui com vocês e participando do Cena Política. A honra é toda nossa. Parabenizar a BH News, né, TV, o seu programa, porque tem uma grande audiência, uma grande repercussão. E estar aqui com vocês, aqui debatendo aqui esse momento que o PMDB vive, eu acho que é de fundamental importância, né? Nós tivemos aí várias reuniões do PMDB, e o PMDB é como os demais partidos, tem várias facções, e dentro das facções, democraticamente, nós vamos procurar aí desenvolver uma linha que possa representar a maioria do partido. O deputado Antônio Andrade, que deixou recentemente o Ministério da Agricultura, tinha afastado da presidência do PMDB e no seu lugar estava comandando o deputado federal Saravia Felipe, né? Nós tivemos na última quinta-feira dando posse ao ex-ministro Toninho Andrade, hoje presidente do PMDB, e vamos fazer uma reunião decisiva. Decisiva porque é um novo momento. Ao assumir aí o deputado Toninho Andrade vai reconduzir todas essas negociações que estão acontecendo, e você disse muito bem, nós temos aí 90 dias para decidir qual que é o caminho do PMDB. Já... Há uma pedra no meio do caminho, como diria o poema do Drummond? Não, eu acho que não há uma pedra no meio do caminho. Eu acho que o Antônio Júlio falava lá como deputado que nós conversamos muito pouco na política, né? E a política precisa ser melhor articulada, melhor dialogada, nós temos que ouvir. E o PMDB está de portas abertas, e o PMDB inaugurou uma coisa interessante lá no partido, porque o PMDB abriu para toda a imprensa todas as reuniões que nós tínhamos lá todas as segundas-feiras, o que normalmente acontece em outros partidos, né, que na verdade não deixa a imprensa entrar, só entra no final. Nós fomos para as reuniões debater diretórios, comissões provisórias, aquelas brigas, entre aspas, né, que há dentro do partido para o comando de um partido em uma determinada cidade.
a imprensa sempre participou. Eu acho que foi uma coisa muito Interessante, democrática. quer dizer que o PMDB não é mais um partido de portas fechadas. Hoje está aberto. O PMDB não tem dono e o PMDB não é um partido de portas fechadas, porque nós entendemos que a partir do momento que se discute, se debate e a imprensa está presente, ela vai nos ajudar a colocar uma coisa com mais transparência. Deputado, né? sabe-se que... Não, tudo bem. A posição do novo presidente do PMDB, Antônio Andrade, é muito clara, né? A favor do apoio ao Fernando Pimentel aqui. Enquanto a gente tem o Clésio Andrade, o senador, colocando a candidatura própria. Ou seja, ele assume o partido, me parece que não com a missão de ouvir todos os lados, mas ele já traz uma posição dele, uma posição firme dele, né, reassumindo o partido. Isso não dificulta essa conversa e esses outros interesses pela candidatura própria e agora também pelo apoio ao candidato do PSDB? Uma posição carimbada de Brasília? Já traz uma posição carimbada. Não, Leida, nós tivemos a oportunidade na última quinta-feira, quando o Toninho teve a oportunidade de tomar posse novamente como presidente do partido, ele foi muito claro, né? Embora ele, até por uma questão de lealdade, né, porque não poderia ser diferente, um deputado que ocupou o cargo de ministro lá do governo Dilma, ele não poderia estar defendendo outra posição, senão a de estar numa aliança onde o PMDB faz parte lá, com a presença do Michel Temer como vice-presidente, né, de defender a continuidade dessa aliança. Mas ele foi muito claro nas suas palavras lá na quinta-feira. Inclusive porque o candidato aqui é um colega dele como ministro, né? Exatamente. Um ex-colega ministro. Então, ele sim manifesta claramente que respeita a condição do partido de poder ter uma candidatura própria, sim, né? E lá atrás foi colocado isso, onde o ex-senador Clésio Andrade, o senador Clésio Andrade teve oportunidade, está manifestando o seu posicionamento em ser candidato ao governo de Minas pelo PMDB, e o Toninho Andrade respeita essa posição e ele fala que o partido é que vai definir, né? Ninguém pode ser dono da verdade e ninguém pode ocupar o cargo de presidente do partido para estar ali defendendo uma ideia própria. Eu acho que nesse aspecto é que o PMDB hoje vive um novo momento. O PMDB não tem dono. Antigamente o PMDB tinha dono. Hoje o PMDB não tem dono e ele passa por uma discussão interna onde há uma probabilidade de se colocar na mesa qual o melhor rumo que o partido poderá tomar. Vai, Nogueira. Primeiro eu gostaria de saber quem era o dono do PMDB. Eu tive até um palpite. Segundo, eu gostaria de saber qual a experiência que o partido tirou das eleições majoritárias passadas, encabeçada por Hélio Costa e Patrus. Qual a experiência que foi gerada nessa eleição? Olha, conforme eu já disse anteriormente, o PMDB hoje não tem dono, né? Eu acho que nós estamos discutindo dentro de uma discussão muito aberta e democrática dentro do partido, e que nós discutimos que não podemos voltar ao passado, a um retrocesso, onde o PMDB tomava decisões isoladamente. Então hoje nós vamos ouvir as bases, vamos ouvir os delegados, vamos para o interior, nas caravanas aí, para estar discutindo o que é melhor para o partido. Logicamente, nós também temos que ter um embasamento, né? Eu acho que nós tivemos experiências aí, eu acho que houve erro de ambas as partes, não houve uma unidade quando se teve o Hélio Costa como candidato a governador e o Patrus como vice, né? Houve dissidências do próprio Hélio Costa com o próprio Pimentel, né? Eu acho que naquela época, acho que faltou mais jogo de cintura para buscar uma alternativa que pudesse unir. E confesso que com esse pluripartidarismo que nós temos aí, é difícil você ter uma posição, né, que possa facilitar. Infelizmente, alguns partidos viraram sigla de aluguel, né? E às vezes vão tomando um caminho sem seguir um ideal. Eu acho que a reforma mais importante que nós temos de ter é a reforma política, que não aconteceu e a gente não sabe por que ela não aconteceu, né? Então eu entendo que neste momento nós precisamos ter um embasamento. Eu acho que nós temos alguns instrumentos que são fundamentais. Primeiro, eu acho que não basta só querer ter candidatura própria por ter uma candidatura própria. Eu vejo hoje que há uma polarização entre o candidato do PSDB e o candidato do PT. E nós temos hoje a vontade do PMDB de ter uma candidatura própria e onde o senador Clésio Andrade coloca o seu nome à disposição. Mas o senhor já está dizendo que o nome do senador não tem, vamos dizer assim, cacife para enfrentar esses outros dois candidatos?
Não, eu nem posso dizer isso, porque eu acho que o pessoal, se você for olhar nas ruas aí, na verdade o povo não sabe que para que vai ter eleição no dia 5 de outubro, quais os cargos estão concorrendo, mais nada. Eu acho que nós temos um tempo, né, de maturação aí, para que a gente possa buscar, para ver, o PMDB tem candidato? O Clés hoje está disposto a ser candidato ao governo de Minas? Quais são os partidos que ele consegue atrair para poder fazer essa grande junção de ter a candidatura própria? O que nós temos hoje? Nós temos uma pedra no meio do caminho. Aí nós temos uma pedra no meio do caminho. Como diria Drummond. Porque nós temos uma bancada federal, uma bancada estadual. E a gente sabe que, se for candidatura própria, hoje o Palácio Palácio não é o Palácio do Planalto mais, do Planalto ou da Liberdade? Não, o Palácio Tiradentes, né? Ele hoje detém uma grande maioria de partidos que já estão aliados na candidatura do candidato a ser indicado na convenção pelo PSDB. Candidatura Pimenta da Veiga. O PT também tem uma gama de partidos que estão aliados. Então, para que haja uma candidatura própria e não haja prejuízo, né, das bancadas estaduais e federal, há uma necessidade de provar o que o candidato tem também em mãos para poder fazer uma grande aliança. Essa gama que o PT conta com ela, que eu saiba, ele conta com o PCdoB, que lançou uma candidatura própria. Jô, né? A deputada Jô Moraes. Com o PMDB, que está dividido entre 3 alas. Sim. O PT não está com essa gama de partidos, não. Eu queria até te perguntar o seguinte, dessas 3 alas lá dentro do PMDB, que eu sei, por fontes até, que hoje já estão até estão se atacando lá dentro. Existe uma rivalidade grande dentro do partido. Dessas 3 alas, qual que estaria predominante, qual que estaria com mais força no partido? A candidatura própria, pró-PT ou pró-tucanos? Então, nós vamos começar o processo agora, né? Então agora o Toninho Andrade assumindo a presidente do partido, porque o Saraiva estava lá e fez um bom trabalho, né? Tem que elogiar o trabalho desenvolvido pelo presidente em exercício, né? O Saraiva Felipe. Mas hoje o Toninho vai assumir, vai ouvir as bases e nós vamos ouvir também do candidato a governo pelo PMDB, que é o senador Clés Andrade, o que ele tem para oferecer para as bancadas estadual e federal, para ver qual tipo de aliança. Porque quando você fala que o PT não tem muitos partidos aliados a ele, mas ele formou uma base boa com muitos candidatos a deputado estadual e federal. Ele tem chapa própria, ele tem vida própria. Se o PMDB hoje for numa linha de candidatura própria, eu acredito que nós vamos perder mais da metade da bancada federal e mais da metade da bancada estadual, porque não se cuidou no momento oportuno de fazer e de buscar os candidatos para filiar, tanto no PMDB, né, para que pudesse ajudar as duas bancadas. E aí há um prejuízo muito grande. Então é isso que vai ter que ser provado para as bancadas, caso o senador Clés Andrade consiga convencer ao partido como um todo que ele tem condição de buscar alianças que possam propiciar que o partido não tenha prejuízo, pelo menos possa manter o número de deputados estaduais e federal no momento. Cena política volta já com o debate com o vice-presidente do PMDB em Minas, deputado Evair Nogueira. Já.